2016, dando boas-vindas aos novos conselheiros eleitos. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro espera muito dos senhores, né, como de nós, e vamos trabalhar em união em prol da nossa classe farmacêutica, conto com os senhores para essa jornada aí, trilhar junto o mesmo caminho. Então, a assinatura do livro de presença, não sei se todos já assinaram. Justificativa de ausência: Luiz Fernando Chavegato e Denise Costa Ribeiro. Foi encaminhado para todos, para leitura e apreciação, a ata da última reunião, da reunião número 535. É claro que os conselheiros estão assumindo agora. Pois não? Ok. Doutor José Roberto, doutora Regiane, sejam bem-vindos. A Tânia acabou de dar um recado. Zé, depois me lembra que eu gostaria de conversar contigo. Bom, pessoal, então, para o pessoal que está chegando, né, assim, a gente encaminha com antecedência de uma semana a ata da última reunião. É claro que essa daí, vocês não têm nem como avaliar, porque vocês não estavam presentes, né? Mas normalmente é esse, qualquer falha na transcrição do que ocorreu e tal, aí pode entrar em contato com a Camila ou com a Regina, ela faz as correções para a gente ganhar tempo, para quando chegar aqui na hora da plenária a gente julgar e aprovar a ata. É claro que qualquer observação pode ser feita também. Então coloco em julgamento a aprovação da ata da reunião 535, alguma observação, alguém a fazer? Então, quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade, acredito que com a abstenção, né, do pessoal que está chegando agora. Ali que o Marco está assinando, aquela agora que é pela resolução, que aí aprova a ata, tem que assinar. A ata tem que ir para o Conselho Federal com a assinatura dos conselheiros que aprovaram. Aí o pessoal que já está assinando aqui. Então vamos à ordem do dia, item 1.1, deliberação 1308/14, referenda a deliberação 1307/14, aplicação de multas ad referendo do plenário. Isso ocorre quando as defesas são intempestivas, então não há nem julgamento, elas automaticamente são enviadas e a gente aqui só homologa, ok? Qualquer dúvida de vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês podem interromper e a gente procura dar as orientações ou pedir até a orientação aos universitários, né, quando a gente não souber. Então, coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.2, deliberação 1309/14, referendo às deliberações 1305/14 e 1306/14, aprovação de processo de inscrição ad referendo. Essas inscrições da mesma forma precisam ser homologadas aqui pelo plenário, né? As pessoas que cumpriram todos os requisitos, mas o plenário tem que votar a aprovação para a homologação das inscrições. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Item 1.3, deliberação
1310/14, aprovação de processos de inscrição. Também são os novos profissionais e firmas que se inscreveram, que são da mesma forma da homologação. Quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Item 1.4, deliberação 1311/14, cancelamento de processo de inscrição. Quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Item 1.5, o que ocorre são processos de inscrição que o pessoal, quando se forma, tem aquela provisória e tem direito a uma renovação. E por problemas diversos, muitas vezes as pessoas não conseguem, como a faculdade exigiu no final do curso o diploma do 2º grau, que a faculdade não exigiu no início. Aí o colégio fechou, a pessoa não consegue, precisa de um tempo. Então nós acertamos aqui nas reuniões plenárias que todo mundo teria direito a uma excepcionalidade. Mas essa excepcionalidade iria com um aviso por parte do Conselho que não seria novamente deferida essa renovação, porque nós tínhamos aqui casos que já estavam na 5ª ou 6ª, né, Zé? Renovação, e a gente acaba caindo na ilegalidade. E realmente é uma coisa que dói em todos nós negar isso a um profissional, mas da mesma forma nós estávamos assim, nos expondo perante a lei, perante a resolução do federal. Então a gente combinou que quando acontece esses casos a gente traz para cá. Normalmente a gente concede essa segunda renovação. É claro que vocês têm autonomia de questionar qualquer coisa aqui e se posicionar de forma contrária também, se assim entenderem. Mas a gente discutiu a questão e tinha esse entendimento que pode ser até revisto se vocês acharem pertinente. Então, coloco em votação essa renovação. Quem concorda permaneça como está. Aprovado por unanimidade a segunda renovação provisória da doutora Bárbara Busanello Pigarides. Item 1.6, proposta de deliberação, calendário de reuniões plenárias para 2015. Vocês receberam, está na pasta, Melissa, não sei se você chegou a ver, se vocês quiserem dar uma olhada, para ver se tem algum impedimento em alguma data, se quiser que... Normalmente nós marcamos as reuniões plenárias para as quartas-feiras. Fato que pode ser rediscutido também, como eu digo assim, não é porque sempre... Deixa eu só fazer uma consideração aqui. Ontem, na plenária do Conselho Federal, marcaram para a última semana de março a reunião de todos os conselhos. Aquela reunião de março de todos os conselhos. Então, a de março provavelmente vai ter que ser antecipada uma semana. Tá ok. Então, qual seria a nova data? Deixa eu pegar aqui no calendário. Dia 18. Então, seria substituída a plenária de março para o dia 18. Dia 18, né? A Maeli, diretora vice-presidente, ela acompanha reuniões do Federal. Pediria até no final da reunião, Maeli, que você fizesse um resumo do que aconteceu lá, inclusive falando sobre essa reunião de todos os conselhos, tá ok? Depois a Maeli vai passar isso para todos, essa reunião que o Walter falou comigo assim por alto, mas eu não estou dominando totalmente. Item 1.7, proposta de deliberação, dispõe sobre o pagamento de verba de representação, diárias e jeton do CRF-RJ. Nós propomos um reajuste pelo INPC, que é um índice em torno de 6% sobre os valores que eram praticados no ano passado. Aproveito aqui também para colocar, ano passado, nessa uma reunião como essa, foi uma reunião acalorada, e alguns conselheiros abriram mão, inclusive, de ganhar o jeton. Eu coloco que, se alguém desejar reconsiderar por algum motivo,
Sim, doutor Paulo, não me lembro. Continua, revolve. Eu acho que é uma coisa justa, nós saímos dos nossos trabalhos, do nosso ambiente, qualquer que a gente esteja e tenha uma remuneração para pelo menos cobrir os gastos que nós temos. Então, gostaria de votar isso. Quem concorda, permaneça como está. Pois não. Foram duas dúvidas que ficaram desde a última aprovada no ano passado. No artigo 2º, no final, se puder abaixar um bocadinho, Gabriel, por gentileza. Não, para cima, ao contrário. Onde fala... Por sessão administrativa, cabendo ao serviço financeiro efetuar os descontos em cargos referente à retribuição prevista em legislação federal, o que está correto. Esse trecho, ele não deveria constar em todos os outros valores, ou seja, no artigo 1º, no final também caberia a inclusão... Artigo 1º de quê? No artigo 2º, depois... Essa é a deliberação. Tá. A deliberação. No final do artigo 2º vem por sessão administrativa, cabendo ao serviço financeiro efetuar descontos em encargos, que está correto. Mas esse trecho não deveria estar, inclusive, no artigo 1º, no artigo 3º, em tudo aquilo que se fala em pagamento, já que encargos e deliberações previstas em legislação federal se aplica a todos os valores constantes? Foi essa questão que foi levantada até para o nosso jurídico? Não sei, desconheço. Foi, Fátima. Não. Então eu pediria para a doutora Fátima para... Eu não pude fazer o questionamento porque isso chegou para mim ontem, então hoje chegou do anterior. Por isso eu não pude fazer o questionamento para saber antes. Doutora Fátima, entendeu o questionamento? Poderia se manifestar? Se for o caso, a gente modifica a deliberação. Usa o microfone, por favor. Não, é porque eu não estou conseguindo fazer uma boa leitura. Alguém está falando uma fonte? Presidente, eu vejo. Tá, então o que a conselheira está se referindo é que parece que só o artigo 2º é que será feito descontos em cargos referentes. Sim. Concordo. Ok, então será revisto. Mas eu não vejo não há prejuízos no texto, né? Quer dizer, seria um compromisso de só acrescentar no artigo 1º esse final, esse cabendo ao serviço financeiro e os demais termos da deliberação, ela pode ser aprovada? Sim, exatamente. Isso não só no dinheiro, mas em todos eles que cada um deles se refere a pagamento. No caso, quando houver descontos. Exatamente. Mas no artigo 2º? O segundo seria o artigo 1º, que inclui a palavra secretária esse ano não existe. Eu pediria... É melhor assim, ser levado ao serviço financeiro, esse questionamento, que pode ser que no caso da verba de representação não há desconto a fazer, não posso garantir isso. Eu não tenho resposta no momento para poder fazer essa afirmativa. E a outra questão, eu pediria para a doutora Regina falar no microfone, não é melhor? Já tem outro. Eu até concordo com a doutora Fátima que isso seja levado ao financeiro, mas quando a gente fala no segundo e no terceiro, em ambos a gente se refere a palavra gestor. Então, de qualquer maneira, já no terceiro teria incluído. Mas eu acho que o Departamento Financeiro deveria se pronunciar com relação a isso, porque sabe quais são os encargos e retribuições da legislação. Isso é uma parte financeira. A outra coisa seria o artigo 1º, que ele inclui
para vice-presidente, secretário e tesoureiro. Como não existe a figura secretário-geral este ano, né? Então, e como isso é uma proposta de deliberação anual, ser excluída a palavra secretário-geral do artigo 1º. Tá ok. Então, eu concordo, doutora Fátima? Concordo, sim. Tudo bem. Então, eu queria acusar, por exemplo, o doutor Francisco Cláudio e falar com ele, eu não sei, senhor, nesse ano, eu não sei se o senhor abriu mão da percepção de Geton ano passado, e se esse ano vai permanecer. Tá ok. Então, A Carla também. a Carla, desculpa, Carla. Não, a Carla. O Francisco vai receber. Na verdade, vai normalizar todos os conselheiros. Então, assim, todos Eu acho que é vão justo. Então, eu gostaria de colocar em votação só uma coisinha sobre a votação. Por favor, por Camila, comunica a conselheira Denise para ela, como ela não veio, se manifestar também. voltaram a receber para ela poder se manifestar. Então, quem concorda com as devidas correções, a deliberação permanece como está, aprovada por unanimidade. Só peço ao presidente que venha depois parecer do financeiro com relação a isso. Será retificado conforme a sua solicitação. Saber o final, como ficou. Por favor, Camila, depois da retificação, encaminhar para a doutora Regiane. Nova formação das câmaras técnicas especializadas. Quer explicar para os novos conselheiros a formação, o que ocorre? Eu tenho até já a nova formação aqui, mas a doutora Maeli... Na verdade, nós nos reunimos para julgar os processos, né? E aí nós temos que substituir os conselheiros que saíram por os novos conselheiros. Então, cada Câmara Técnica é presidida por um de nós três, uma por mim, uma pelo Marcos e outra pelo Robson. E a gente combina os horários, dependendo dos conselheiros que estão na Câmara, né? Para se reunir uma vez por mês para julgar os processos. Então, quer saber quem que saíram, né? Rogério, Bruno, Selma e Raquel. Né? E aí a gente colocou os nomes, mas se alguém quiser trocar, tá aí, Camila. Eu trouxe. Se alguém quiser trocar, é permitido. Na verdade, qual a intenção até da criação dessa Câmara Técnica especializada? Foi justamente otimizar nosso tempo aqui. Se perdia muito tempo em discussão de processos durante a reunião plenária e acabava que assim, atrasava demais as reuniões. E nós teríamos que sair daqui muito tarde. Com essas reuniões previamente acordadas e agendadas, a gente chega aqui só homologa a decisão tomada pela Câmara Técnica específica por aquele processo. Deixa eu achar aqui. Bom, a sugestão na Câmara Técnica Especializada número 1, que é composta por mim, a doutora Denise, doutor José Roberto Langes Abib, e precisaria de mais um conselheiro eleito efetivo. Eu sugeri o nome da Fabiana. Na número 2, doutora Maeli, doutor Paulo Horaci, doutora Carla, colocaria a Melissa e a doutora Nilza. Câmara Técnica Especializada 3, né, doutor Robson, doutor Francisco Cláudio, doutora Tânia, doutor Chavegato, doutora Regiane. Alguém gostaria de sugerir alguma mudança? Está tranquilo? Então, quem concorda com a nova formação, permanece como está, aprovado por unanimidade. Palavra do convidado. Todas as pessoas que estão aqui, que gostariam de se manifestar, a doutora que está lá atrás, gostaria de fazer uso da palavra? Você mesmo. Agora você de convidado, né? Eu estou aqui sempre. Eu queria fazer um agradecimento, né?
Eu acho que um dos sentimentos mais nobres do ser humano é reconhecer, ser grato, né? Mais do que ser amoroso, é ser grato. Queria agradecer as diretorias dos últimos 5 anos do Conselho Regional de Farmácia, muitos aqui ainda estão presentes, por ter me permitido concluir o curso de Direito, acabei de concluí-lo, e se não fosse a ajuda de todos que estão aqui entendendo que eu tinha que postergar algumas viagens, postergar algumas inspeções, né, e fazer algumas adequações para fazer tudo isso nas férias, eu não teria conseguido. Então é um agradecimento a todos os últimos 5 anos aí dos diretores, Paulo, Francisco, Cláudio, doutora Tânia, da diretoria atual, Robson, Marcos, Maili. Se eu esqueci alguém, não, aqui não. Todos vocês, muito obrigado. Parabéns. 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 A doutora gostaria de fazer uso da palavra? Não? Nossa ilustre convidada, a mãe da doutora Melissa, gostaria de falar? Passa o microfone, por favor. Eu queria agradecer só mesmo o carinho que vocês têm pela minha filha, que eu acho que é uma coisa muito bonita. Mas eu queria agradecer muito, tá? Estou muito feliz de estar aqui hoje, participando. Obrigado pela presença, certamente é uma pessoa muito querida por todos nós. Obrigada. A doutora que chegou agora, gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então vamos dar prosseguimento. Processo de parecer do relator designado, Câmara Técnica Especializada número 1, doutor José Roberto Lanzabi. Coloco para apreciação. Quem quer beber, desculpa. Oi? Baixada de licença, tá? Alguém gostaria de se manifestar? Quem concorda com os pareceres, permanece como estão. Aprovado por unanimidade. Câmara Técnica Especializada número 2, relatora a doutora Carla. Muito processo, bota tudo, Carla. Doutora Carla vai ganhar um troféu produtividade. Paulo Horácio também. Aí, Paulo, eu tu nas paradas. O doutor Paulo, acho que até ganhou da doutora Carla. Ficamos lá até quase 9h da noite, né? Ninguém tem nada a acrescentar, então vamos julgar os processos da doutora Carla. Quem concorda permanece como está. Aprovado por unanimidade. Agora os processos relatados pelo doutor Paulo Horácio. Pois não. Eu tenho uma observação no processo número 7755. É o quarto. Ele está como arquivado, mas o meu relato foi para o indeferimento. Eu não pude comparecer à reunião da Câmara Técnica, então pode ser que na Câmara Técnica tenha sido alterado. A razão que eu imagino é com relação à justificativa de atestado de dentista. Esses últimos processos que eu recebi para relato, veio parecer do jurídico quando tem atestado médico. E o jurídico, então, está dando favorável a atestado médico, atestado dentista, atestado da acompanhamento menor. Bom, acontece que é entendimento desse plenário e da diretoria que o serviço de fiscalização vai instaurar processo quando houver 3 ou mais ausências em 2 anos. Então, esse é um procedimento acordado pelo plenário e pela diretoria. 3 ou mais ausências em 2 anos. Muito bem.
Quando se apresenta um atestado médico, esse atestado, o jurídico está entendendo que a resolução do Conselho Federal de Farmácia, que trata do processo ético, que diz então que o farmacêutico deve fazer a sua justificativa em até 5 dias, o jurídico entende que essa justificativa, ela incorpora, ela se envolve com o processo fiscal, esse argumento do Conselho Federal na sua resolução. Eu entendo que o atestado médico se aplica para a resolução do Código de Ética, para que o farmacêutico não vá sofrer um processo ético, no meu entendimento. E para processo fiscal, eu entendo que não houve uma ausência eventual. Então, uma ausência, 2 ausências, 3 ausências, eu acho que tem que se instaurar o processo nele. E como conselheiro relator, eu entendo que deve ser definido a apresentação desse atestado médico. Mas tem vindo nesses últimos um parecer do jurídico, entendendo que se aplica a resolução do processo ético, se aplica no processo fiscal, que eu não concordo. Então, eu não concordo plenamente com a sua colocação e só... Oi? Você lembra de mim, Carla? Desculpa, se o senhor prestar atenção, eu e a Carla tivemos o mesmo entendimento que o senhor, que o atestado, inclusive o senhor mandou aquela jurisprudência, né, pra gente, a gente está seguindo direitinho. A gente não está, não era só esse processo, os outros não. Eu inclusive perguntei para a Camila se ela trouxe, que eu tinha pedido para trazer, mas nesse caso tinha alguma coisa de diferente, Carla. Se eu não estou entendendo, era muito, jogou muitos processos. O Marcos, inclusive a gente chamou o Marcos falou que esse tipo de processo nem vinha mais. Não foi em função do atestado, tinha uma outra coisa. Tinha uma outra coisa que agora... Que o Marcos até falou que esse tipo de processo nem subia mais. Você tem a cópia do processo? Então pode deixar para trazer, porque a Camila esqueceu de trazer. Mas assim, só não foi em função... eu acho isso não, foi um outro problema que a gente encontrou. Que o Marco já tinha dito que esse tipo de processo nem está, eu acho que, não sei se regulou, eu não sei o que aconteceu nessa farmácia, deve ser o Fábio rapidinho para eu poder enxergar o Marco. Foi aquele que você falou, esse tipo de processo a gente nem sobe mais, arquiva direto. Não, mas eu não entrei nessa, foram muitos. Não, só um minutinho. Eram muitos. Não tem som. Eu tenho uma informação. Não foi isso, eu pedi para trazer, a gente traz no próximo. Esse aí foi aquele que é o farmacêutico, esse a que você se refere, foi um que tinha que o farmacêutico chegou, 15 minutos, estava na hora do almoço. Mas não é este não. Esse aí eu não me recordo. O que a gente pode fazer, Marcos, é retirar esse, pra gente ver, porque foram mais de 100 que a gente jogou naquele dia. Então, esse tinha uma coisa diferente. Esse não foi para atestado, foi um outro problema legal que a gente jogou contrário. Em relação a essa questão, até eu acredito que os senhores concordarão, nós acordamos, aprovamos na última reunião de diretoria, que nós não vamos mais encaminhar para o jurídico os processos para aparecer, a não ser que o conselheiro solicite. Porque existe um entendimento de que se nós fôssemos julgar meramente pelo lado legal, nós não precisávamos nem julgar, estava para o jurídico julgar. Então o jurídico tem servido como assim, um suporte para esclarecimento, mas no momento que nós necessitarmos, a gente requer, ok? Justamente até para não ter, de certa forma, um constrangimento do conselheiro que entende de outra forma, de se ver obrigado a seguir o parecer do jurídico, que não é obrigado. Não, o conselheiro ele vai julgar de acordo com o seu entendimento, né? Então, como eu não sei o caso específico desse processo, ele foi sugerido que se retirasse. A gente traz na próxima plenária, ou a gente se reúne na próxima Câmara e vê direitinho o que aconteceu. E faz uma reavaliação desse processo, tá ok? Mas acabou no fim do processo. Tá ótimo, então coloca em julgamento, quem concorda, permanece como está, aprovado por unanimidade. Agora, apreciação dos processos
julgados pela doutora Tânia, relatados, né, pela doutora Tânia Maria Lemos Mouço. Pulei? Desculpa. Então, vamos então, doutora Tânia, depois eu volto. Alguma observação? Quem concorda, então permanece como está, aprovado por unanimidade. Agora os processos relatados pelo doutor Francisco Cláudio. Alguém gostaria de se manifestar? Então, coloque em votação. Quem concorda permanece como está, aprovado por unanimidade. Tem os processos para distribuição aos relatores. Informações da diretoria, eu pediria nesse momento que a doutora Maeli fizesse as colocações da reunião lá no Conselho Federal de Farmácia, na qual ela esteve presente. Bom, então eu fui na reunião plenária, né, do Conselho Federal. O doutor Walter abriu a reunião pedindo que os conselheiros não coloquem nas redes sociais que é o Conselho Federal de Farmácia quem regulamenta o valor das anuidades. Que existe uma lei federal, até anotei, né, para todas as profissões regulamentadas e que lá eles dão um índice de que as anuidades devem ser atualizadas. Então ele pediu para que isso fosse colocado nas plenárias, porque ele vem acompanhando no Facebook, inclusive conselheiros dizendo que é o Conselho Federal, não é o regional, é o federal. Estou jogando nas costas do federal a responsabilidade pelo valor da anuidade. Então ele abriu falando disso. Teve uma pauta exatamente sobre fiscalização. Então o doutor Gildo, que é da Confis, que fez várias, na verdade, fez uma apresentação dizendo tudo que encontra de errado, né, em todos os conselhos, uma apresentação geral sobre o papel da diretoria, sobre o plano anual de fiscalização, né, que ele deve ser feito pelos diretores, sobre os procedimentos. Eu anotei, né, porque no caso eram coisas mais específicas, e em relação aos processos, então se a gente também, para a gente verificar nos processos, porque tem ido vários processos, ele está falando especificamente do Rio de Janeiro, né, com falhas no trâmite, ausência de ordem cronológica e principalmente vários sem nome, assinatura e identificação do conselheiro relator. Então, se a pessoa puder carimbar, assinar, identificar bem quem é, né, o conselheiro relator e a assinatura dele. Não sei se é algum nosso, mas a gente presta atenção, né? Ele mesmo colocou que os PAF estavam em comparecendo jurídico, que não é para fazer assim, o processo vai para o conselheiro relator e ele pede ou não auxílio ao departamento jurídico. Foi o que a gente, para fazer a fundamentação legal dos votos, né? Sobre reincidência, ele também falou que reincidência só se refere ao que já foi transitado em julgado. As outras coisas eram mais relativas à fiscalização, então o que vai acontecer? Falando das comissões de ética também aqui, só que eu esqueci. Falou especificamente das comissões de éticas, que tem conselho que não está instalando o processo ético e que os processos estão infringindo os prazos. Então, para a gente prestar atenção na questão dos processos éticos, né? E o perfil de assistência que eles determinam e querem que seja 4 a 5 visitas por estabelecimento por ano. A gente está fazendo 3 vezes o número de fiscal reduzido, eu pautei isso lá, falei sobre algumas coisas, algumas dificuldades que nós estamos tendo com o Siscom, e eles então, vai haver uma reunião dia 5 de fevereiro, apenas para falar de fiscalização, uma reunião dos diretores com a Confisco. Nesse primeiro momento eles não querem a participação dos fiscais. Cortaram vocês, Marco está rindo lá, não é para participação dos fiscais. O Gildo disse que muitos dos problemas que ele está vendo é um problema de gestão do vice-presidente não saber o que a fiscalização tem que fazer. Então, por isso que ele pediu essa reunião. Além disso, vai ter em março, na última semana, ainda não está marcada, a reunião geral dos conselhos, que é aquela que acontece sempre em março,
que esse ano vai ser junto com a entrega da comenda do mérito, porque não houve agora em janeiro, eles pretendiam fazer junto, e a inauguração da nova sede do Conselho Federal. Né? Então, específica em relação ao na reunião geral, lá não falou nada não. Depois a gente... Tá bom, então, obrigado. Com relação à anuidade prevista em lei, a possibilidade do Conselho Federal votar por não ter reajuste, é obrigado sempre a ter reajuste. Porque para esse ano manter o mesmo valor do ano passado. O que eles disseram é que o reajuste é menor que os 10% de desconto da primeira anuidade, para quem paga a integral. Então, que na verdade, eu não sei o valor direito, não conheço nem qual é a lei de Ministério Público, então, 12.514, dona Aline, muito obrigada. Depois eu vou ver, mas que sempre o reajuste é menor que 10% e o desconto é maior que o reajuste. Então, quem paga em cota única está sempre pagando, digamos assim, sem reajuste. Isso foi o que ele colocou lá. Eu não tô... Mas é possível, né? Não ter... ele diz que está só aplicando o índice. Eu estive, só para esclarecimento, eu estive lá na reunião plenária em que foi decidido esse aumento. E eu me manifestei contra o aumento, falei que achava excessivo para a maioria dos farmacêuticos. E, inclusive, eles colocaram, não sei exatamente se ficou, eles propunham um aumento do desconto em cota única, ao invés de reduzir ou não dar o aumento. E eu também me manifestei dizendo que as pessoas que têm mais dificuldades para pagar anuidade jamais pagarão em cota única. Então, isso não vai acarretar em algum tipo de vantagem para as pessoas que menos ganham. Mas me pareceu, na reunião plenária, que se votasse por não aumentar, por exemplo, que seria possível. Eu não sou um grande conhecedor da lei, é possível que o Conselho seja até obrigado, mas na reunião plenária me pareceu que era possível uma votação até pelo não aumento, mas alguns conselhos se manifestaram muito preocupados, porque eles se mantêm com um número muito pequeno de farmacêuticos e que, se não tivessem um reajuste, poderiam inviabilizar suas gestões, e acabou se votando e se aprovando por esse aumento. Foi o que eu presenciei no dia. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Eles pediram especificamente a questão do auto de infração à distância, então vocês vão começar a ver chegar os processos que a gente conseguiu implementar agora em janeiro, né, que é o auto onde o fiscal, na sede do conselho, verifica que aquela empresa não se regularizou nos 30 dias, está sem farmacêutico, e já manda o auto de infração. Né, não precisa o fiscal ir lá tirar um termo de visita, como acontecia. Então, eles cobraram, todos os conselhos tinham que implementar isso, e a gente conseguiu agora, via CISPROG, depois de muita luta, agora em janeiro já está funcionando. Então, vocês vão começar a ver que o processo que não começa, que na verdade é como se fosse um TV, mas será feito pelo Marcos e pela Gabriela, que são os fiscais internos, tirando o relatório do SISCOM. O último dia que a pessoa que teve RT, quando passados os 30 dias, tudo direitinho, né, sem precisar ir lá no local, para ela estar no laudo. Bom, eu vou entrar agora na palavra livre. Daí eu vou falar sobre isso. Aí eu vou te dar a palavra agora. Então eu aceito. Pode fazer então estamos na palavra livre. Os conselheiros podem se manifestar, primeiro a doutora Carla, depois a doutora Tânia. Doutora Carla, com a palavra. Ainda sobre o pronunciamento do Dr. Jorge, né? Eu acho isso muito conveniente, né? Eu, por exemplo, não posto na rede social, que é o federal, mas é muito conveniente você dizer que não é você que aumenta, mas de fato você que homologa. Então, assim, eu agora vou postar. Antes eu não postava. Entendeu? Eu agora vou postar, porque é muito conveniente que você diga, não somos nós. Porém, eles não foram eles que julgaram, a gente tem que fazer igual a
a Assembleia Nacional. Tem que botar o nome dos conselheiros do Brasil que aprovaram o aumento. Porque, veja bem... Lá tudo é aprovado por unanimidade. Todos. Pelo menos todas as votações. Então, veja bem, o nosso conselheiro não nos representa. Também acho. Porque se nós temos um conselheiro federal, Também que a acho. gente julga, que a gente diz aqui, que o Rio de Janeiro não comporta esse aumento, né? Como é que o nosso conselheiro federal nem se opõe a isso? O presidente se colocou ao contrário. A omissão, né, também não é nada agradável. Então, assim, eu não postava, agora passarei a postar. Porque ele não tem autonomia sobre as minhas postagens. Então, gente, como é que vocês não bota que fui eu, porque não fui eu. Como não foi? Não foi ele na pessoa dele, mas foram os conselheiros federais. Então, assim, eu não acredito que a lei obrigue o conselho a aumentar. Não, eu também acredito que E se o federal tem dinheiro demais, que dê dinheiro para os pobrezinhos que não têm. Entendeu? Porque no Rio de Janeiro a gente já constatou que a gente, com todos os ajustes que a gente vem passando, que a gente sobrevive com os dinheiros das anuidades, das empresas. Inclusive, houve uma época dessa, eu me lembro bem, ainda era gestão grupal, não me recordo se foi logo no início do março, mas que não faz diferença, que a gente cogitou até em conversas informais na plenária, se a gente não conseguiria liberar o farmacêutico da anuidade, não foi isso, Paulo? Já que a empresa pagava, não tem, a gente não chegou a... Quando ele era proprietário, o farmacêutico não pagar, já que a empresa já paga. Então, veja bem, no Rio de Janeiro hoje, nós sobrevivemos com o valor do dinheiro que a gente recebia. Então, assim, as custas do farmacêutico, eu não sei, eu não recebo pelo piso. Mas, assim, a pessoa que recebe um salário lá... 2.052, como é que paga 400 no mês, 300 e tantos no mês? Verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que essa plenária, a gente já teve uma discussão dessa em uma plenária anterior. O conselho, os conselheiros do Rio de Janeiro têm que se pronunciar para o federal sobre a opinião deles. A minha opinião, eu não sei a de vocês, é que a gente tem que dizer... É exatamente o que você falou. Cabe ao Conselheiro Federal participar das plenárias. Na verdade, ao pessoal, ao nosso conselheiro que não está presente, do conselho, perguntando se elas posicionou contra. E aí, não se posicionou. Hoje eu vou postar. Não houve nenhum posicionamento contrário e, na verdade, eu ia falar, eu esqueci. Só veio a verdade da Tânia. Então, doutora Tânia, eu vou tentar lembrar aqui. Bem, a minha palavra é a seguinte. Em final do ano, em dezembro, né, depois da nossa última plenária, eu encaminhei para a direção, o COP para os conselheiros, uma solicitação para ajuda a uma farmacêutica que está em cadeira de rodas há 2 anos, impossibilitada de trabalhar, com uma síndrome, né, do anticorpo antifosfolipídio, e ela está passando muitas necessidades. Eu converso com ela diariamente. Ela solicitar. Pois é, eu já falei. Isso. O que acontece? É justamente isso que eu queria falar. Primeiro, né, saber se a comissão, você já tinha dito para mim que a comissão está formada, né? E eu pedi a ela que solicitasse encaminhar para vocês esse pedido. Ela disse para mim que ela está com dificuldades, que ela não tem computador. A única coisa que ela tem é um celular dela, e ela me passou todos os informes dela, eu estou com o endereço dela, estou com tudo, e ela precisa dessa ajuda. Gente, ela está vivendo assim momentos muito difíceis. Eu converso com ela todos os dias, tenho dado uma ajuda, um apoio, eu e outras pessoas, né, fizemos um grupo, mas ela precisa muito desse dinheiro. Aliás, não é só do dinheiro. Ela precisa que alguém a oriente juridicamente, porque ela está lá em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. A família dela é uma família pobre. Na casa de uma tia. Ela estava na casa de uma prima, brigaram, a menina foi colocada na rua, então foi um desespero muito grande. E ela está precisando de uma orientação para ela pedir uma aposentadoria por invalidez ao INSS. Marcaram esse horário lá no INSS e a prima acabou rasgando, enfim. Tem que ter alguém nosso lá. A gente já fez isso. Já foi na casa daquele já foi na casa, já visitou. Então, eu gostaria de saber se eu posso fazer esse encaminhamento, copiar e colar. Eu acho que foi feito esse encaminhamento, o Dr. Robson vai se posicionar, que
foi encaminhado. Na verdade, eu vi o e-mail da senhora e pedi à nossa secretária para dar. Ela tinha um sistema, tinha uma inconsistência lá, e a Regina estava resolvendo essa inconsistência no registro dela. E aí a questão toda era mandar um conselheiro ir lá e enfim, testar essa coisa toda. Mas era cabível. Eu acho que a comissão precisa ser refeita, Isso, né? Porque a Regina estava vendo isso, só que ela entrou de férias, mas já estava já acertando isso, porque tinha um problema lá no registro dela. Ela acho que. Não, isso aí eu já tinha definido para cancelar o débito dela. Mas além disso, tinha um outro problema no registro dela. Um problema lá de um RT lá dela que eu acho que não foi dado baixa direito. Uma coisa técnica lá que a Regina estava resolvendo. Um probleminha lá técnico que a Regina estava resolvendo. Quanto a gente anulou a questão das multas, aquela coisa toda, mas precisava remontar a comissão para alguém lá e efetivamente. A Regina, acho que vai voltar agora de férias, a segunda, vou pedir para ela dar uma celeridade nisso. Ela agora já está com o endereço. E eu vou passar então o endereço para vocês, telefone, tudo, para vocês enviarem. Tinha uma inconsistência, porque ela tinha. Eu não sei se ela ainda tinha uma responsabilidade. Tinha uma responsabilidade técnica que não foi dada baixa direito. O que aconteceu? Quando ela teve o problema, né, ela acabou tendo uma isquemia, que ela é uma bomba relógio. Com essa síndrome, ela pode, a qualquer hora, um trombo se deslocar, ela faz trombose venosa profunda. E aí ela levou um tombo por causa dessa. E ela ficou hospitalizada em CTI. E como ela teve um traumatismo craniano, ela ficou muitos meses no hospital. E quando ela saiu do hospital, acharam que, como foi o pai dela que levou ela para o hospital, acharam que o pai tinha brigado com ela e o pai acabou recebendo um processo. Né? Então a coisa se complicou muito e o pai levou ela daqui e foi embora. Sumiu com ela está na cadeira de rodas. Eu me proponho. É uma coisa assim muito crítica. Então esse RT dela pode realmente estar na verdade, isso porque ela levaram, tiraram ela daqui, levaram. Porque de repente se montar a comissão e alguém uma procuração da baixa. Eu me proponho assim, a gente dá andamento, mas tinha algumas inconsistências. Para não falar aqui e de repente eu estar cometendo algum erro, eu me proponho na próxima plenária, por favor, Camila, anote, para fazer um relato da situação dela, porque eu acho que tinha algumas inconsistências, se eu não me engano. Eu acho que ela tinha uma responsabilidade técnica ativa, ou era sócia de uma empresa, alguma coisa que eu não tenho certeza, por isso... Isso mesmo, ela me relatou. Então, tinha alguma coisa que impedia de que ela fosse atendida da mesma forma. A doutora Gelsa perdeu tudo nessa enchente de São Gonçalo, perdeu tudo. A casa dela foi embora e, segundo o parecer do nosso jurídico, nós não poderíamos também ajudar, porque não era caso de desemprego. Alguns quesitos não eram cumpridos. Nós estamos fazendo até uma campanha à parte para ajudá-la, porque juridicamente não teríamos como. Só para... eu lembrei o que eu ia falar para a doutora Carla, que embora assim, a anuidade tenha sido aumentada porque foi aprovada no federal, da mesma forma, o Conselho Federal faculta ao regional arbitrar o aumento de outras tarifas. E nós diminuímos, pela primeira vez, houve uma redução do valor da inscrição do farmacêutico no Conselho de Farmácia. Hoje o farmacêutico que se inscreve, ele se inscreve pelo valor menor do que se inscrevia anteriormente. Oi? Só voltar à história. A doutora Tânia, eu vou pedir à Regina, assim que ela voltar, para ela dar continuidade, aí se for o caso, talvez tenha que ter uma procuração para baixa, mas tinha uma pendência burocrática.
Eu falei para ela que eu estaria trazendo hoje, né? E ela está guardando essa resposta. Tá bom? Eu vou falar com ela. Mas, Marcos, eu ainda queria falar, nós precisamos, eu não me recordo se já foi refeita essa comissão. Não, a gente precisa refazer essa comissão. Vamos marcar então para a próxima plenária nomear, com a ajuda aí de vocês, uma nova comissão? Sim, porque a gente precisa refazer essa comissão. Tá ok. Os nomes que tinham sido sugeridos eram a Ana Caldas, o Gabo e a Elaine Nazarone. E acabou que a Ana e o Gabo entraram na comissão de ética. E aí eu acho que por isso que essa não acabou que não ficou formada. Mas a gente pode sugerir, pode participar algum conselheiro que queira participar. Ou então, como está cedo ainda, será que a gente podia discutir com... A Elaine tinha aceitado no início. Não está na não está na pauta. Eu poderia pedir uma inclusão de pauta, mas então vamos deixar para a próxima, tá? Então, alguém mais gostaria de se manifestar? Doutora Fabiana, sua estreia aqui. Microfone, por favor, para a doutora Fabiana. Obrigada. Agradecer também esse nova empreitada como profissional farmacêutica. E, assim, a princípio, eu conversei um pouco com a Maíra, né, com o Marcos, agora pedindo um pouco de ajuda, vou precisar muito da ajuda de vocês, porque é novo, né, tudo novo para ir aprendendo. Mas, com certeza, assim, agradeço muito, e tenho certeza que você é muito feliz aqui nesse novo grupo. Tá bom? Seja bem-vinda mesmo. Doutora Melissa, se quiser pode falar de pé. Queria agradecer também, né, não só a diretoria atual como a anterior, sempre me acolheram muito bem. Eu acho que isso, como o Marcos falou, a gente tem que agradecer sempre que possível, né? E agradecer a força também, porque eu venho do interior, representando o Sul Fluminense, além de todo o nosso estado. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos uma secção na Barra Nossa que funciona muito bem, o funcionário André brilhante, né? Agora está falando com o Paulo Vicente. Então, assim, a gente tem que sempre lutar mesmo. Como a doutora Fabiana falou, a gente tem que lutar e quando a gente quer melhorar o modificar, a gente tem que participar. Então, eu acho que a nossa luta é para que tudo nosso melhore, né? Eu acho que nós tivemos já um ganho muito grande em 2014, acho que agora é só trabalho mesmo, né? Essas mangas e trabalhar em prol da nossa classe. Acho que isso é fundamental. Muito obrigado, seja muito bem-vinda, doutora Nilza. Boa noite. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Como todo calor, iniciando uma nova atividade, eu espero que os meus veteranos possam me dar apoio, me apresentando os percursos, as condutas, os protocolos, que certamente eu não os conheço, e que de alguma forma eu possa contribuir com esta casa. Seja bem-vindo também. Então, tendo esgotado toda a pauta, a colega? Porque nós vamos abrir aqui porque a palavra do convidado foi num outro momento, mas nós vamos abrir uma exceção para a senhora falar. Pode, por favor, se fala seu nome, onde trabalha. Eu sou Bárbara, terapêutica, ainda não trabalho, estou estudando para concurso, mas enfim, nós três fazemos a pós-graduação aqui da BF de farmacologia clínica e básica. E vieram nos avisar no ano passado que o MEC, saiu uma resolução do MEC que nenhum curso mais vinculado ao CNF seria considerado como projeto de pós-graduação, somente os vinculados a alguma faculdade. A gente queria saber se realmente, como é que está essa resolução, se realmente isso vai acontecer. E o que acontece com a gente? Porque a gente já estava fazendo o curso já estava em andamento e vieram nos avisar isso no final do ano, a 2 de outubro. Na verdade... O professor Robson, né, como é da área acadêmica, ele é da comissão de ensino. A comissão de ensino se reuniu e realmente já tem uma resolução
Só vai ser aceito o curso de pós-graduação se estiver vinculado a uma universidade. É verdade. E, na verdade, assim, existe esse problema seu, é um problema de vários outros lugares que têm cursos, mas não estão vinculados à universidade. Na verdade, é uma capacitação profissional, porém, não é reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. Ou seja, se for fazer um concurso, alguma coisa desse tipo, não vai pontuar. Isso é efetivo. Essa é uma resolução nova. Não, isso já tem... Não, isso não é novo, não. Se eu não me engano, é 2008. Na verdade, assim, isso não é novo, porém foi implementado, não foi em 2008, mas foi implementado um pouquinho depois. Tiveram tempo das entidades se cadastrarem no sistema EMEC, do MEC. Algumas entidades não se cadastraram, não atualizaram efetivamente o cadastro no EMEC. Consequentemente, o Ministério da Educação e Cultura, que é o órgão oficial de qualquer parte da educação, não chancelou esses cursos de pós-graduação que estão selecionados no EMEC. Pode ser que um curso de pós-graduação esteja logado no EMEC e também seja cancelado. O fato de estar no EMEC não quer dizer que é garantia nenhuma, mas não estando no EMEC, certamente não será reconhecido. Tem que estar ligado a uma universidade. Essa resolução não é nova. Deram um prazo para as entidades e as universidades. Deram um prazo para se cadastrarem, ou seja, fazer um vínculo com uma universidade. Algumas entidades não fizeram esse vínculo e aí existe uma consequência para isso, que é não reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura. Na verdade, o Conselho Regional, de fato, não tem muita anuência sobre isso, já que a questão da educação é ligada ao Ministério da Educação e Cultura, é o órgão que fiscaliza isso. Mas essa resolução não seria também aquela que está falando que poderia existir um curso de pós-graduação vinculado ao CNE? Ao Conselho Federal. Federal. De qualquer maneira, precisa fazer o cadastro, precisava fazer o cadastro no EMEC, vinha o conselheiro federal reconhecer se o curso era válido ou não, tem todo o trâmite, não é uma coisa assim rápida. E o MEC deu prazo para as entidades se efetivamente se cadastrarem, procurarem o Conselho Federal, eles deram prazo. Infelizmente, muitas entidades não fizeram isso. Tanto é que tem algumas universidades, algumas entidades que estão associadas à universidade, dizem bem claro, associada à universidade tal, associada à universidade tal, porque é um dos critérios para o seu diploma ser reconhecido e validado pelo Ministério da Educação. Porque o que nos informaram foi que antigamente tinha uma resolução que a instituição poderia ser vinculada ao CNE. E agora o MEC, e agora o MEC desinstituiu. Não, porque tem que ser julgado. Que nem pelo CFF. Porque tem que ser julgado. O fato de eu ser efetivamente credenciado pelo Conselho Federal, preciso que alguém no MEC valide efetivamente o curso. Entendeu? Tem que verificar esse processo, entendeu? Mas certamente, se não é credenciado pelo EMEC, certamente o curso não é válido pelo Ministério. Só uma coisinha assim, os cursos que são reconhecidos pelo Conselho Federal, eles são cursos profissionalizantes. Eles não são cursos de pós-graduação lato sensu, não são acadêmicos. Eles não têm o carimbo do MEC atrás, eles não têm a publicação em diário oficial que você fez uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. Você fez uma pós-graduação profissionalizante. Então, assim, como o da ABF, existem vários outros que tem. Na verdade, nem que você não tem que ter um título, você tem um título. Agora, se a instituição a que você estiver se candidatando pedir que você tenha um título que seja reconhecido, como sai normalmente nos editais do concurso, fala, pontuarão títulos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Então, ele tem um carimbo atrás do diploma. Né? E aí, esses
costumam não pontuar. Entendeu? Não conta ponto. Era isso que eu ia falar. Então são dois tipos. Aqui a gente tinha até então, que eram os cursos de pós-graduação ditos acadêmicos, que aí tem a certificação da universidade, que aí deu prazo para todo mundo. Tem um curso que a gente dá aula, por exemplo, que ele acabou se certificando nesse processo todo, e tem outros cursos que era o caso da BF, era o caso da Racine anteriormente, que não tinha certificação, a Racine já tem, mas tinha sido aprovado no regional e registrado no federal. Esses você vai ter o curso de pós-graduação profissionalizante. Nem todos os concursos, eu já vi concursos recentes aí, exigem que seja acadêmico. O do INCA não exige. O nosso do INCA não exige. O pessoal hoje do Instituto Hahnemanniano é a mesma coisa também, não é uma coisa também. Então, assim, eles pontuaram. O da ABF pontuou. Então, a gente... Não necessariamente você não vai pontuar. A Tânia falou que foi pontuou na Fundação Saúde, depende do edital, depende da banca. Mas agora não pontua em nada. Isso aqui é a questão. Não, depende. Não, depende da graduação. Depende do edital. Depende do edital. Depende do edital. O concurso do INCA está vigindo agora e ele não exige que seja pós-graduação acadêmica. Não exige. Pode falar aí, pode falar aí. É que eu quis informar que com essa nova resolução que vai acontecer do MEC, é que nós não vamos ter mais justiça de pós-graduação profissionalizante. Passaria a ser só um curso de atualização. Sim. Não, o que determina se a pós-graduação é a carga horária. Que aí 360 horas é pós-graduação. Aí vai dizer que é especialização porque atinge as 400 horas. Mas é isso, é uma pós-graduação profissionalizante. Não é conhecido, existem outros tipos. Existem os títulos de sociedade que você faz por concurso. Né? Você comprova que você faz, que você é daquela área, você faz prova de títulos, e é um título de especialista também. Então, que é um título de especialista por concurso público, dado pela sociedade. Por exemplo, as nossas de farmácia, a Esbrafo e a Sobrafo têm, não costumam ter muito, ainda não são muito conhecidas, mas as sociedades médicas, esse título vale mais que o acadêmico. É mais importante para o cardiologista ser especialista pela Sociedade de Cardiologia do que ter feito pós-graduação ou residência em cardiologia em algum curso. Né? E aí isso entra nos editais também. Mas eu acho que para dirimir as dúvidas de vocês, manda um e-mail que a gente discute na comissão de ensino, pontua a legislação que vocês estão falando, e aí na comissão de ensino a gente dá uma resposta por escrito. O que eu digo assim, é que tem algum tipo de prejuízo, né? Se for colocar todo o âmbito, vai haver. Que efetivamente essa determinação veio do MEC. Agora, o conhecimento ninguém nunca vai tirar de vocês. Né? Ok? Mas podem... Na verdade, no dia da discussão, foi levantado a comissão que isso ia gerar um grande transtorno, né? Efetivamente, e de fato, está gerando. Entendeu? Isso até o Conselho Federal tem ciência disso. Entendeu? Que não é só na farmácia, isso não vale só para a farmácia, isso vale para todos os cursos. De tudo, todos os cursos. Não é para todas as profissões, todas as pós-graduações, não é só para a área da farmácia não, isso vale para todo mundo. Na mesma situação da gente, tem a medicina que tem um monte de curso, né? A engenharia também tem um monte de curso, né? Então a administração, então, todo mundo está nesse esquema. Ou você é o título lá do censo reconhecido pelo MEC, ou você é profissionalizante, você fez por uma instituição que está focada na formação profissional e não na formação acadêmica. Ok? Então, vou encerrar a reunião plenária, agradecendo a presença de todos, desejar um 2015 de muito sucesso e saúde para todos e um bom retorno aos seus lares. Boa noite.